Bom, eclesiologia, a gente já sabe então que a igreja não salva, mas que ela é uma agência de serviço de salvação. Os que estão na igreja estão para servirem aos irmãos e às irmãs. Esta é a funcionalidade da igreja. E o protestantismo, ele trouxe uma outra, além da doutrina do sacerdócio universal, ele deu uma enxugada nesse negócio do sacramentalismo. Deixou de ser um sacramentalismo para se tornar ordenança. O sacramento, ele é um mistério, que eu expliquei para vocês, mas a ordenança não é um mistério. A ordenança é uma ordem, você vai e cumpre, tem que fazer. Deixou de ser 7 para se tornar apenas 2, e Martinho Lutero queria que fosse 3, mas os reformadores falaram, não, 2 está bom demais, porque os 2 vieram diretamente de Jesus, que é o batismo e a ceia do Senhor. Quando nós falamos Santa Ceia, é um vício, tá bem? Santa Ceia é catolicismo, tá? Bíblico é ceia, ceia do Senhor é bíblico, e Santa Ceia é modismo. Vamos para Santa Ceia, é a herança do catolicismo que a gente trouxe, aquele quadro lá do Leonardo, aquele negócio todo, tá? Nem a própria Igreja Católica chama de Santa Ceia. Santa Ceia é só aquela reunião, mas a gente vai continuar falando, chamando de Santa Ceia, porque afinal de contas, né, o que muda? Muda só a nomenclatura. Mas os batistas, por exemplo, e os metodistas, presbiterianos, eles preferem chamar de ceia do Senhor. Bom, batismo é uma ordenança, não é um sacramento. Acontece o novo nascimento no batismo, de acordo com a igreja evangélica? Não. O que acontece no batismo? É uma profissão pública de fé, com a confirmação de fé, é um testemunho de fé, mas não acontece nada além disso. Não acontece novo nascimento, não acontece limpeza de pecados, não acontece nada de misterioso nem de milagroso. A água não salva, a palavra do pastor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não santifica o cidadão, e não acontece o novo nascimento no batismo, não acontece, é só simbólico. Por que a gente cumpre? A gente cumpre porque é uma ordenança, e ordem não se contesta, a ordem se cumpre. E quem foi que deu a ordem? Jesus Cristo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Em meu nome vocês batizarão as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto. É uma ordenança. A igreja pode descumprir essa ordenança? Não. Ela não está autorizada a descumprir essa ordenança. Ela tem que ministrar essa ordenança. Tem que ministrar. Ela pode inventar fórmula? Também não. Tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer cristão pode batizar o outro cristão? Aí nós vamos ter uma dificuldade, porque na nossa denominação, a pessoa que batiza o outro tem que ser pastor ordenado. Bem, tem que ser evangelista ou pastor ordenado. Aí esse daí vai batizar os irmãos. Quando você vai para outras eclesiologias e até para o próprio Novo Testamento, quem batizavam eram os apóstolos, ou Filipe, que era um diácono. Quer dizer então que alguém poderia batizar o outro irmão, também poderia. Priscila e Áquila, por exemplo, fizeram isso aí com o Apolo, porque Apolo ele era batizado só com o batismo de João. Então a gente vai ter um pouco de controvérsia nesse assunto aí, tá? Um pouco de controvérsia. Bom, qual que é o fato? A ordenança é batizar. Quem pode batizar de acordo com a nossa igreja? O pastor evangelista pode batizar. De acordo com a regra geral do Novo Testamento, qualquer cristão nascido de novo pode batizar o outro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela regra do sacerdócio universal, tá, irmãos? Qualquer um aqui que tenha o Espírito Santo pode batizar o outro. Tanto é que John Wesley, ele já era um ministro ordenado, pastor ordenado da igreja anglicana, e ele foi batizado pelos irmãos moravianos. E não tinha pastor entre os moravianos, era uma congregação de irmãos, e batizaram um pastor. Essa é a história da igreja. Os moravianos, eles batizavam um monte de gente, um monte, porque não tinha dificuldade. Agora, via de regra, você batiza crianças. A igreja evangélica, ela batiza crianças. Quando eu falo igreja evangélica, eu falo dos presbiterianos, tá? Dos luteranos, eles são evangélicos também.
Agora, a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, batiza crianças? Não. A maioria das igrejas evangélicas batiza crianças? Também não. Por que os presbiterianos batizam e por que os luteranos batizam, ou as igrejas históricas batizam? Será que para eles o batismo salva? Também não, eles não dizem que o batismo salva. Só que já que não salva, por que não efetuar o batismo? Para iniciar a criança na fé dos pais e trazer essa criança dentro da fé dos pais. E é por isso que eles batizam. E não precisa rebatizar, tá bem? Depois, quando a criança ela cresce, aí ou ela se identifica com a igreja ou então ela sai. O Kierkegaard ele reclamou disso, tá? Kierkegaard ele reclamou de que a igreja que faz isto, a igreja luterana no caso da Dinamarca, ela se torna um mausoléu. As pessoas participam sem saber do que estão participando. E é por isso que nós temos uma tradição que não é uma tradição protestante, tá, irmãos? A nossa tradição é anabatista, os irmãos saberem, tá? Quem são os anabatistas? Eles são aqueles reformadores radicais que disseram o seguinte: nós temos que romper com a igreja católica, mas romper por completo. Não é pela metade, não é guardar algumas coisas da igreja católica, não. Tem que cortar mesmo, pegar o Novo Testamento e ler o Novo Testamento e estabelecer a igreja nos moldes do Novo Testamento e esquecer o que tinha de catolicismo. Portanto, só vamos batizar a gente que se converteu. Não são os luteranos, tá? e os reformados, são os anabatistas. Anabatista significa rebatizadores, eles rebatizavam todo mundo. Teve uma controvérsia tão terrível que Lutero mandou matar alguns anabatistas. Não é que ele mandou, ele falou o seguinte: olha, eles não são crentes, entendeu? Eles estão lutando contra a reforma. Então, o que o príncipe quiser fazer, o príncipe faça. E o príncipe quis matar e matou. Vocês entenderam, né? E eram mortos milhares e milhares de anabatistas porque eles queriam uma igreja reformada na radicalidade. Tanto é que eles proibiram os irmãos de participarem de bailes, fumar um charuto que todo mundo gostava, tomar uns tonel de vinho e de cerveja que todo mundo gostava. Eles se tornaram crentes radicais, homem com homem, mulher com mulher, entendeu? Aquele negócio radical mesmo, uma igreja reformada, mas com radicalidade. São os anabatistas. Esta é a nossa herança, tá bem? Essa é a nossa herança. Nós viemos nesta veia do protestantismo. A gente não veio pelo luteranismo e nem pelo presbiterianismo. Nós viemos por esta veia dos anabatistas ou dos radicais. E é por isso que nós não batizamos crianças. Batizamos os adolescentes a partir dos 12 anos de idade. Por quê? Porque antigamente, até os 12 anos de idade, a criança era criança, né? E ela só ia começar a tomar consciência do que é filho de fruta só depois dos 12 anos, porque nem se xingava palavrão em casa. Mas agora, né, com a pós-modernidade, as crianças elas estão xingando os outros de filho de fruta, e a gente acha que é interessante, porque a criança tem 3 anos de idade, já aprendeu a falar palavrão, né? E o problema é o seguinte: nós ainda continuamos batizando as crianças só a partir dos 12 anos de idade, não é verdade? Só que elas começaram a pecar um pouquinho mais cedo. Elas começaram a pecar a partir dos seus 7, 8 anos de idade. Então a gente está adiando o batismo. Estamos adiando até os 12 anos, que é a época que o adolescente já fala o seguinte: eu não quero ser crente. Eu não quero ser crente. Eu estou indo na igreja por causa da minha mãe, por causa do meu pai. Nem recebi o batismo ainda. E o pai e a mãe pegam e falam o seguinte: olha, por que eu tenho que batizar meu filho se eu nem sei se ele vai ser crente? E vai adiando dos 12 para os 16, dos 16 para os 36, né? E vai adiando. Quer dizer que a igreja está negligenciando uma ordenança de Jesus, porque Jesus não estabeleceu, na verdade, o limite de idade para batizar. Ele só disse: quem crê e for batizado. E para piorar a nossa situação, ele pegou uma das crianças que cabia no colo dele e disse assim, que essas crianças creem nele, né? Vocês lembram dessa passagem, né? Deixai a vida meus pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E quem escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, criança de colo, crê em mim, melhor seria que ele amarrasse uma pedra no pescoço e ele fosse morrer afogado no rio. Quer dizer então que a idade da criança para ser batizada, que nós colocamos como 12 anos de idade, é uma coisa que era muito válida lá no século XIX até o século XX. Mas agora no século XXI, 12 anos de idade é tarde. É tarde.
Então tem que fazer uma iniciação nas crianças aí, a partir dos 7, 8, 9 anos, já ir preparando para o batismo, e o quanto antes ela tiver consciência e fé de que ela precisa do batismo, traga ela para o batismo. Traga para o batismo, é uma ordenança. Uma ordenança. Não pode ser negligenciado. E aí surge uma pergunta. Bom, é uma ordenança, não pode ser negligenciado. Batismo não salva. Mas e a pessoa que não receber o batismo, podendo se batizar? Ela vai ser salva?